Beleza, moçada? Nesse vídeo, nós vamos fazer um resumão da aula do dia 5/8, com o objetivo aí de facilitar, principalmente as pessoas que tiveram alguma dúvida, mas que não querem recorrer à gravação da aula toda, ou quem não assistiu a aula também, né? Uma forma mais sucinta de ver aí as discussões que nós tivemos naquela aula. Bom, a aula do dia 5/8 foi sobre derivação implícita. Então vamos resumidamente aqui ver o que foi discutido nessa aula. Então, nesta aula, nós vimos que às vezes é muito trabalhoso escrever y como uma função da variável x e que às vezes pode até ser impossível fazer isso. Y, variável dependente, como uma função explícita da variável independente x. Nós vimos também, por exemplo, que não é trivial escrever y como função de x em uma equação desse tipo. Se você tentar isolar a variável y nesta equação, vai ver que não é uma tarefa simples, né? Fica praticamente impossível fazer aí esta função y como função de x, deixando isolado a variável dependente y neste caso. Então, nesse sentido, o objetivo da nossa aula do dia 5/8 foi descrever um método que nos possibilitasse determinar a derivada de y em função de x, ainda que a variável y não esteja explicitamente dada como uma função da variável x, né? A técnica de derivação que a gente utiliza para fazer isso é o que a gente chama de derivação de funções na forma implícita. Então, aqui, por exemplo, essa equação é uma equação em que ela está escrita na forma implícita. Y é uma função de x, mas não está dado explicitamente como uma equação desse tipo. Tá? Derivar funções na forma implícita ou determinar um método para derivar y em relação a x, quando a equação está escrita na forma implícita, foi o objetivo, então, da aula deste dia. Nesta aula, nós vimos ainda que a técnica de derivação implícita pode ser útil mesmo em algumas situações onde a gente consegue explicitar o y como uma função de x. Isso ocorre porque a derivação implícita, além de ela reduzir, também facilita bastante os cálculos, fazendo com que esse método, mesmo em algumas situações em que a gente consegue explicitar o y como uma função de x, seja mais benéfico, seja mais interessante que a gente utilize a técnica de derivação implícita. Vocês vão perceber isso no exemplo a seguir. Observe. Veja que eu tenho aqui uma equação escrita na forma implícita. Y está dado implicitamente como função da variável x. Se você isolar a variável y nesta equação, você vai chegar nesta função onde y está explícito. Aqui está explícito y como função da variável x. Y como variável dependente, x como uma variável independente. Então, as duas equações representam a mesma coisa, nesse caso, na forma implícita, e aqui o y isolado, explicitado. Bom, você vai notar que é mais fácil, a partir da técnica de derivação implícita, você derivar esta função
apresentada nesta forma do que você derivar a função apresentada nesta forma aqui. Nós vamos fazer alguns exemplos calculando derivação implícita e vamos tratar esse tipo de situação. Aqui, além de você ter um trabalho para isolar o y, você ainda teria que usar a regra do quociente associada à regra da potência para poder derivar essa função aqui da forma como ela está na segunda equação. E aqui, com alguns poucos cálculos, você já seria capaz de determinar qual que é a derivada de y em relação a x. Né? Estamos colocando aqui como sugestão, depois que você aprender a técnica de derivação implícita, deriva isso daqui implicitamente e depois você deriva esta equação e compare, que você vai perceber que aqui vai ser mais trabalhoso, mais cálculos, mais operações e mais risco, consequentemente, de você cometer algum tipo de erro. Então, o que vem a ser a derivação implícita? Suponha que uma equação defina y implicitamente como uma função da variável x. E o nosso objetivo é calcular a derivada de y em relação a x. Então, quais são os procedimentos, os passos que a gente deve seguir para fazer essa derivação? Veja, primeiramente, você vai derivar ambos os membros da equação em relação a x. E aí você não deve se esquecer que y é uma função da variável x. Ou seja, sempre que aparecer o y na equação, a gente precisa usar a regra da cadeia para derivar esta variável y. Então, você vai derivar o y e depois derivar o y como uma função da variável x pela regra da cadeia. Depois, o que você vai fazer? Depois é só explicitar dy dx, ou seja, você vai isolar o dy dx na equação resultante do procedimento utilizado no passo 1. Então, isolando dy dx, o que você vai ter é o resultado da derivada que você estava procurando. Vamos agora, então, fazer alguns exemplos para ver como é que fica isso. Bom, então vamos lá. Para a gente começar as ilustrações, vamos resolver a questão 4 da seção 2.6. O enunciado está dizendo o seguinte: nos problemas de 1 a 6, calcula dy dx de duas formas. A, por derivação implícita. B, derivando uma expressão explícita de y. Em cada caso, mostre que as duas respostas são iguais. Lembrando que durante a aula nós fizemos já alguns exemplos e esses exemplos comentados estão disponíveis na gravação da aula daquele dia. Tá joia? Então vamos lá. Olha só, para fazer a letra A, a gente vai usar a técnica de derivação implícita que acabamos de enunciar. Como que é então? O primeiro passo é a gente derivar todo mundo aqui. A derivada de x ao quadrado, usando a regra da potência, é 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1, que é 2x. Então, derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de y à terceira em relação a y é 3, que multiplica y elevado a 3 menos 1, que é 2. Regra da potência. Aqui, como nós derivamos y, nós temos que multiplicar pela derivada implícita de y em relação a x. É o que está dizendo na regrinha que nós enunciamos lá atrás. Então, toda vez que eu derivar y, eu vou multiplicar pela derivada implícita de y em relação a x, que é igual, como 12 é uma constante, derivada da constante é sempre zero. Agora, a segunda parte é a gente isolar o dy dx. Então, nós vamos escrever 3y ao quadrado dy dx é igual a menos 2x, passando para cá. E nós temos, então, que dy dx vai ser igual a menos 2x
dividido por 3y elevado ao quadrado, e isso finaliza, então, a derivada de x ao quadrado mais y à terceira igual a 12, usando derivação implícita. Agora, a letra B pediu para derivar uma expressão explícita de y. Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso, como é possível fazer isso, nem sempre é, a gente vai isolar o y e vai derivar isso explicitamente. Então, vou reescrever aqui a expressão logo mais abaixo e a gente vai derivar explicitamente. Então, vou escrever aqui letra B, x ao quadrado mais y à terceira igual a 12. Nesse caso, se eu for isolar o y, a gente vai ter que y à terceira é igual a 12 menos x quadrado. Então, y é igual a raiz cúbica de 12 menos x quadrado. Ou para efeito de derivação, é melhor que a gente faça y igual a 12 menos x elevado ao quadrado, isso tudo elevado a 1/3. Agora que eu isolei o y, eu vou derivar usando a regra da cadeia nesse caso, né? Então, a gente vai fazer o quê? Y', ou se você preferir, dy dx, vai ser igual, usando a regra da cadeia, isso vai ser 1/3 que multiplica 12 menos x quadrado elevado a 1/3 menos 1, vou escrever isso daqui, só essa vez. Então, y' vai ser igual a 1/3 que multiplica 12 menos x quadrado elevado a menos 2/3. Lógico, aqui em cima eu deveria já ter multiplicado, né? Usando a regra da cadeia, vezes a derivada de 12 menos x quadrado, né? A regra da cadeia é a derivada da função de fora multiplicada pela derivada da função de dentro, a derivação da função composta. A derivada de 12 menos x quadrado, derivada de 12 é 0, derivada de menos x quadrado é menos 2x, então isso tudo aqui está multiplicado por menos 2x, tá? Aqui multiplicado por menos 2x. Eu ia derivar aqui embaixo, mas como eu já estou derivando aqui pela regra da cadeia, melhor que a gente já derive o núcleo aqui em cima de uma vez. Bom, tá feita a derivada, agora a gente só vai ajeitar as coisas aqui, né? Escrever. Então daqui para frente eu não estou derivando mais, só algebrismo, só estou reescrevendo. Na verdade, 12 menos x quadrado elevado a menos 2/3, eu tenho um expoente fracionário negativo aqui, vou passar isso tudo para o denominador e mudar o sinal desse expoente aqui. Se eu fizer isso, essa derivada pode ser escrita desta forma. Isso daqui vai ficar, em cima vai ficar menos 2x, embaixo vai ficar 3, que multiplica 12 menos x quadrado elevado a 2/3. Né? Observe aqui que isso daqui, né, agora já está pronta a derivada, e ele falou para você mostrar que as duas coisas são iguais. Só escrever aqui embaixo a derivada que nós fizemos implicitamente para a gente comparar. Da derivação implícita, nós chegamos nisso daqui, ó. dy dx é igual a menos 2x dividido por 3y ao quadrado. Então, a gente precisa mostrar que essas duas coisas são iguais. Observe que 12 menos x quadrado elevado a 2/3 é a raiz cúbica de 12 menos x quadrado elevado ao quadrado, né? Lembrando
que y é igual a raiz cúbica de 12 menos x quadrado, então se você substituir y por raiz cúbica de 12 menos x quadrado aqui nessa derivada, você vai chegar exatamente ao que está aqui. Veja, basta você fazer isso daqui, ó. dy dx é igual a menos 2x dividido por 3, que multiplica. Quem que é y? Y é raiz cúbica de 12 menos x quadrado, quando nós isolamos aqui, ó. Então, raiz cúbica de 12 menos x quadrado, como aqui está y ao quadrado, elevado ao quadrado, que nada mais é do que menos 2x dividido por 3, que multiplica 12 menos x quadrado elevado a 2/3, já que raiz cúbica de 12 menos x quadrado é 12 menos x quadrado elevado a 1/3, isso aqui elevado ao quadrado vai dar 2/3 aqui no expoente. Então, as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Ocorre que para você fazer explicitando o y, você vai fazer esse volume de contas aqui, né? Perdão, até chegar aqui. E se você derivar implicitamente, observe, você vai basicamente fazer uma, duas, e na terceira linha aqui você já está com tudo derivado, só está isolando o dy dx, né? Então, muito mais prático fazer a derivação implícita. Sem contar, como nós dissemos, que nem sempre você consegue explicitar o y aqui tão imediatamente quando nós fizemos aqui para poder fazer a derivação explicitando o y como uma função de x. Então tá aí o exemplo de derivação implícita. Vamos fazer mais um do segundo bloco, só para reforçar. Bom, pessoal, para o nosso segundo exemplo, vamos pegar o exercício número 10. Né? Nesse bloco, de 7 a 20, o enunciado está dizendo para determinar dy dx por derivação implícita. Então, eu peguei o exercício 10 porque nele vai ocorrer uma situação que a gente tem que ter bastante atenção. Observe aqui que existe um produto xy a ser derivado. Tá joia? Então, note também que aqui não é tão imediato você isolar o y, tá? E nós vamos fazer apenas a derivação implícita, já que nós vimos que ela é mais acertada nessas situações. No primeiro exemplo que fizemos, a gente fez os dois modos só para ter uma ligeira comparação, tá? Mas quando o y tiver dado implicitamente em função de x, em situações como essa, derivação implícita. Tudo jóia? Então vamos lá. Como tem essa situação, na primeira linha aqui, eu vou fazer um movimento que é só marcar as derivadas que nós vamos fazer, mas eu não vou derivar ainda, tá joia? Então, o primeiro, a gente vai derivar o 5x, então vou colocar essa linhazinha aqui, ó, indicando que nós vamos derivar o 5x, menos, aí a gente vai derivar x ao quadrado y à terceira. Mas observe que aqui nós temos um produto de duas funções. Então vamos relembrar aqui como é que é a derivada do produto. Então quando você tem o produto de duas funções f vezes g, a derivada é o quê? É g vezes a derivada de f mais f vezes a derivada de g. Essa é a regra do produto. Então, nós vamos aplicar a regra do produto aqui, pensando x como g e y como f, tá joia? Vamos pensar o seguinte, nesse caso, nós vamos pegar o x ao quadrado e vamos multiplicar pela derivada de y à terceira. Então, eu vou marcar aqui que eu vou multiplicar pela derivada de y à terceira.
mais, eu vou colocar um colchetes aqui, porque esse menos aqui, ó, está multiplicando esse produto todo. Mas, aí eu vou pegar a derivada de x ao quadrado e vou multiplicar por y à terceira sem derivar. Isso daqui vai ser igual à derivada de 2y. Então, olha, é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, tá? X ao quadrado vezes a derivada de y à terceira, mais a derivada de x ao quadrado vezes y à terceira. Então, só para lembrar que quando tem o produto aqui envolvido, a gente tem que utilizar a regra do produto na derivação implícita também. Tá ok? Agora que as derivadas estão marcadas, nós vamos nessa terceira linha fazer a derivação. A derivada de 5x é 5, porque é a constante vezes a derivada da função, a derivada de x é 1, então 5 vezes 1 é 5. Menos, vou deixar isso aqui por enquanto, eu vou copiar o x ao quadrado e veja que eu vou derivar só onde está indicado aqui para derivar. A derivada de y à terceira é 3 vezes y ao quadrado. Ora, mas todas as vezes que eu derivo y, eu tenho que multiplicar o quê? Pela derivada implícita de y em relação a x. Mas, aqui está indicado para derivar o x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x vezes o y à terceira. Então, eu só derivei aonde eu indiquei para derivar. Então, eu montei aqui a regra do produto para eu saber quem que eu tinha que derivar aqui na segunda linha, tá? Isso é um artifício que você pode utilizar até você estar mais familiarizado com essas derivações. Passando aqui no segundo membro, a derivada de 2y é 2 vezes a derivada de y, né? A derivada de y em relação a y é 1, pela regra da potência. Então, vai ser 2 vezes a derivada de y, que é 1, vezes todas as vezes que eu derivar y, eu tenho que fazer o quê? dy dx, tá? Nunca esquecer que eu tenho que fazer, toda vez que eu derivo y, eu derivo em relação a y e multiplico pela derivada implícita de y em relação a x. Bom, nesse caso, então, eu já terminei de derivar. O que eu vou fazer agora é só o algebrismo da coisa, é só organizar todo mundo aqui, separando e isolando o dy dx. Mas antes, veja que eu deixei esse sinal de menos aqui para trás, nós vamos multiplicar ele por todo mundo aqui primeiro, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é pegar menos, aqui eu vou colocar em uma ordem, ó, 3x ao quadrado, y ao quadrado, dy dx. Não tem necessidade, mas é comum que a constante venha antes aqui, quando eu tenho uma multiplicação envolvendo variáveis e números aqui, tá? E a variável x também costuma ser escrita antes da variável y. Você pode escrever em qualquer ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu só estou colocando isso porque, como você vai lá conferir a resposta depois, geralmente vai estar aparecendo nessa ordem, tá? O menos vai multiplicar todo mundo, então aqui vai ficar menos 2xy a terceira, que é igual a 2 dy dx. Esse 2 vezes 1 vezes dy dx também aqui, essas coisas podem ser omitidas com o tempo. Derivada de 2y a 2 dy dx, tá? Só estou escrevendo isso porque estamos no início aí, né, nos familiarizando com essas derivadas. Bom, o próximo passo é isolar o dy dx, então eu vou colocar todo mundo que tem dy dx no primeiro membro, quem não tem eu vou passar para o segundo membro. Tá joia? Então vai ficar aqui menos 2 dy dx menos 3x ao quadrado y ao quadrado dy dx
é igual a menos 2x vai passar para lá, mais 2x, y à terceira, e o 5 vai passar para lá, menos 5. Agora eu vou separar o dy dx aqui, fazendo o seguinte, menos 2 menos 3x ao quadrado y ao quadrado dy dx, aqui é como se eu tivesse colocado dy dx em evidência, é igual a 2xy à terceira menos 5. Se você quiser organizar aqui, você pode multiplicar todo mundo por menos 1, porque esses caras aqui estão todos negativos, tá? Também não é necessário fazer isso, você pode escrever do jeito que está aqui. Nesse caso, você ficaria com 2 mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica dy dx, é igual a 5 menos 2xy à terceira. Então, chegava finalmente em dy dx é igual a 5 menos 2xy à terceira dividido por 2 mais 3x ao quadrado y ao quadrado. E tá aí, então, derivado y em função de x por derivação implícita. Isso conclui nosso segundo exemplo.